Oi, gente, voltamos. Vamos ver se agora a gente consegue que a Marisa entra para falar conosco, para a gente começar essa live de forma correta aí. Vamos ver. Marisa, cadê você? Vamos ver se você aparece agora, por favor. Vamos ver se a gente entra. Vamos ver se agora ela vem. Marisa, fiz um convite aí para você agora, de outra forma, ver se agora você consegue essa conexão. Conseguiu? Opa! Oh, Ainda deu bem, agora certo! foi. Que Tá. maravilha! Fiquei preocupada, Marisa, porque aí a gente tem os nossos ouvintes aqui esperando tanto a sua fala, que Boa tão noite importante. a todos. Eu já falei mais ou menos um pouco, né, para enquanto Sim, você entrava do teu tema, mas por favor, se apresente para sim, quem não te conhece e pode claro. começar a falar, por Boa favor. Beijo. noite. Eu pedi para participar, mas por algum motivo Sim, você não me enxergou. Mas tudo sim, bem. Boa noite. É um prazer estar aqui ao vivo com todos vocês. Eu não estou vendo as pessoas, né? Val, você está vendo, inclusive, não está? sim, Se as pessoas sim, interagirem, é muito sim. bom, tá? E para mim é uma grande alegria estar aqui do outro lado de vocês, porque nós vamos falar de um tema que me move e me comove há mais de uma década, né? Desde quando eu fui convidada para ser voluntária após minha maternidade, para ser como advogada. Eu sou advogada há faz tanto tempo, gente, acho que 26 anos, é. E aí eu fui convidada para ser voluntária de uma das varas de São Paulo por uma juíza que me ouviu falando sobre crianças, o quanto eu amava as crianças e tal. E aí eu iniciei, e de lá a preocupação dela toda era que tivesse junto advogados colaborativos, que são aqueles advogados que realmente olham pela criança e não pelo pai ou pela mãe, principalmente pela criança. E aí eu iniciei, e de lá logo fui convidada para ser voluntária da escola. Na verdade, é um trabalho do CNJ preventivo educacional, da qual, inclusive, a Val participou. E aí é uma escola para os pais, de certa maneira, para eles entenderem o que o litígio que eles estavam ali no fórum eram processos, o que poderia causar para os filhos e como eles podiam resolver e tal. E aí lá nós instauramos nesse fórum que eu havia sido convidada, e aí fizemos muitas mesmo, e depois eu fui fazendo a minha formação como mediadora, porque até então minha formação era de advogada. E aí, na formação como mediadora, então, ampliou muito mais o meu conhecimento em outras áreas da psicologia, mesmo da saúde infantil. E aí eu vi o quanto tudo isso é importante. E, na verdade, nós enxergamos o direito, é importantíssimo, mas ele é a ponta do iceberg. Quando chega ali um processo judicial entre os pais, envolvendo crianças e adolescentes, é, ali chega para uma decisão judicial de alguma coisa que está mal resolvida e só um pedacinho do problema chegou para um juiz decidir. Daí nós falamos da cultura da sentença, né? A cultura da sentença é aquela em que você, para resolver um conflito, todos nós entramos pela porta, a mesma porta de um fórum, perto da residência, enfim. E aí nós, na cultura da sentença, nós temos o método binário, que é um ganha e outro perde. Então, normalmente, até quem ganha não sente que ganhou, porque o desgaste é tão grande, o tempo, o desgaste na família, financeiro. Então, o que acontece? Os estudos do mundo, dos Estados Unidos, descobriram que o método ideal para resolver conflitos de família não é esse judicial, a não ser que as pessoas envolvidas, por algum motivo que é a exceção, tenham má fé. Tá. Aí então, Que foi? Marisa caiu. Volta, Marisa, por favor. A Marisa tá com a conexão ruim, acho. Vamos de novo aqui chamar ela. Vamos ver se eu consigo. Marisa, vê, eu te chamei novamente. Ah, que pena. O tema dela é tão importante e tão esclarecedor para nós todos, né? Para as famílias que estão passando por tantas dificuldades e às vezes não sabem lidar
com essa questão de conflitos, né, com a separação de pai e mãe envolvendo crianças, e ela fala tão bem, e ela vai falar para vocês que estejam passando novamente por isso, vocês, eu já convidei, Marisa, pode entrar novamente que eu já, ótimo, ela está entrando de novo. Eu acho que a dificuldade até desse contato dela aqui conosco nessa live é porque o tema é extremamente importante e sei que vai ajudar muitos de vocês que ou já passaram, ou estão passando, ou Marisa não está conseguindo. Por que será, hein? Puxa vida, acho que nós vamos ter que marcar uma live outra com ela, porque infelizmente a Marisa não está conseguindo entrar. Vou chamar ela de novo aqui, vamos ver. Marisa, te chamei de novo. Tenta aí. Ai, Marisa, Oi, vocês pronto. me perdoem, gente, me perdoem. Nós não temos o controle Não, sobre essa claro, não. parte. Então, eu estava ali retomando, falando da cultura da sentença, onde um ganha e outro perde. Normalmente, até aquele que ganha, perde e perde muito. Foi. Então, quando nós falamos de conflitos que envolvem pais com filhos, crianças ou adolescentes, a realidade é outra. Então, por isso que até para você consultar um advogado, os advogados, gente, eles são muito bem-vindos. Advogados entendem da legislação, muitos têm até um aspecto colaborativo. O que é colaborativo? Quando eu colaboro com alguém, eu trabalho junto com esse alguém. Quando eu estou num ambiente adversário, é o contrário, eu estou contra alguém. Então, pronto. Como a formação primeira de um advogado a Val é também de formação inicial na advocacia, é de você combater. Ah, aquele advogado é ótimo, ele ganha tudo. Mas na família é um contexto diferente. O que é ganhar? Então, baseado nisso, eu fui fazer a formação toda em mediação de conflitos, fiz vários e vários cursos, fiz pós-graduação e depois disso trabalhei no total 10 anos de maneira voluntária no tribunal. E tudo isso, Val, você sabe, e aí quem está comigo vai ouvir, pena que eu não consigo enxergar vocês, eu adoraria. E aí, tudo isso eu fiz por gratidão a Deus, porque, olha, gente, para mim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu acredito em Deus enquanto força suprema do universo. Eu não estou falando de religião. Aliás, eu respeito todas que são para o bem. Eu respeito, eu escuto. E aí, quando você passa por algum problema de saúde muito sério, que o seu caminho volta à vida, assim, de uma maneira muito difícil, com muita solidariedade de amigos, até de desconhecidos, de todo mundo junto, de família, você ressignifica a sua vida. Você fala, nossa, será que a minha vida é um espaço entre nascer e morrer? Simples assim? Vamos pagar conta, vamos fazer o que todo mundo faz, domingo almoça com a família, de segunda a sexta trabalha. Não pode ser só isso, uma vida só para isso. Daí veio essa vontade de agradecer a Deus, a essa mesma força que me criou, que te criou, e que deu um jeito ali no meu caminho para que eu fosse curada. Então, foi depois que eu ainda, além de ter sido curada, tive a minha filha, foi devolver à sociedade um pouco daquele muito que eu havia recebido. Foi por isso que eu fui ser voluntária. Eu acredito muito nessa força do voluntariado. Claro que nesse momento aí do voluntariado, né, Má, que você acabou encontrando tantos casos, né, que envolvem crianças, né, e por isso que a gente está aqui para falar isso, né, Má? É isso. Então, de mim, vocês já souberam. Então, é isso, gente. E essas crianças, assim, eu encontrei muitos casos. Normalmente, os pais, eles ficam brigando um com o outro quando se separam. Mas aqui nós também podemos entender em casos de pais que não se separam. Podem ser pais que vivem juntos também. Mas os problemas que os pais enfrentam, eles são praticamente os mesmos. Tanto no que já se separou, quanto no que não se separou.
porque são dificuldades com dinheiro, recursos, dificuldade financeira. Então, os pais ficam um com raiva do outro, às vezes, reclamando, e se esquecem que tem ali aquelas criaturinhas que, como dizem, não pediram para nascer, não é? E os pais têm aquele filho, não é do nada, é de uma relação íntima, certo? Então, é algo, mesmo que você tivesse alcoolizado, eu não queria ter, enfim, você teve, você é alguém que está no uso das suas plenas capacidades mentais. Então, se você teve o seu filho, você não pode mais deixar de pensar que ele é sua prioridade, o seu filho e sua filha. Enquanto criança e adolescente, sempre, sempre, sempre. Antes, antes de você refazer uma relação com outro, você precisa pensar nos filhos que você já colocou no mundo. Então, assim, é fácil falar, mas, inclusive, os filhos, eu vi lá muitos casos, como a Val falou, de pais que brigavam por guarda, normalmente, briga por guarda. E aí, no caso de uma adolescente, por exemplo, que eu até te contei, Val, que aí os dois estavam brigando e aí na mediação. O juiz manda para a mediação porque ele também prefere que as partes conversem, que um escute o outro. Se não puder um olhar mais para o outro naquele momento, ele fala para o mediador fala para o outro. O mediador é imparcial. Ele tem confidencialidade, sigilo. Ele está ali para ajudar, não para colocar fogo, sabe? E as partes chamam depois seus advogados para olharem o aspecto jurídico. E aí a adolescente falou, mãe, a briga toda era uma briga de guarda, no caso, visita. Porque o pai, nós falamos que ele é visita, né? Mas na verdade ele não é visita, o pai é pai. Então essa legislação foi alterada por isso. Até eu não vim para falar da legislação, por isso virou a guarda compartilhada e tal. Então nós temos que parar de enxergar o outro pai como o nosso ex quando nós separamos. O outro pai, ele precisa ser um parceiro na criação do filho. Aí você tem um monte de sentimento. Então, se estiver difícil, você precisa procurar ajuda. Eu estava falando que você não vai refazer a sua vida num outro relacionamento esquecendo do seu filho. Mas você não pode fazer nenhum outro relacionamento, nem nada, sem você primeiro se refazer. É super importante você buscar a alegria de viver em você mesmo antes. Para você, não é? Tinha quando as mulheres são bem românticas, elas esperam, eu espero minha outra metade para ser feliz. Isso aí não funciona. Todo mundo já sabe, né? Que não funciona. Às vezes não, né, Marisa? Eu acho assim que funciona, mas quando você está feliz, aí funciona. Não que relacionamento eu não sou contra, mas se você pensa que vai ficar feliz só com outro alguém, não está correto. Eu acredito isso. Cada um tem sua crença. Marisa, mesmo porque você se separou entre o casal, né? Seja eles o casal como for. Mas o filho continua sendo filho, né? Não Continua sendo existe o pai do meu ex-filho. filho, continua sendo a mãe do meu filho, né? E às vezes esquece isso, né? Então, não existe ex-filho, não existe ex-pai. E assim, a nossa intenção é que os pais procurem ter consciência que eles têm maneira, sim, de reivindicar os seus direitos. Eles têm essas maneiras. Só que a maneira como você vai atrás do seu direito não pode ser violenta. Entendi. Agora, a violência existe até na não comunicação. Quando você não... mas eu não falei nada. Eu não falei nada para ele. Que você está reclamando, filho? Exato, você não falou nem um bom dia. Você fala para um vizinho que você nunca viu. Então, assim, essa consciência, porque é aquilo, né, Val, que nós já falamos, o conflito intenso e duradouro entre os pais, em danos, só perde para a morte de um ente querido. É muito É grave. muito Então, quais são? forte isso, Muito né? forte. O caso da adolescente, por exemplo, o pai, então, ia cedinho no sábado buscar a filha. Ela tinha 17 anos. E aí ela nunca vinha. Isso estava escrito no processo. Depois nós falamos com eles. Ela nunca vinha na hora, a mala não estava pronta. Então ele tinha certeza que era a mãe que estava fazendo aquilo. E a mãe não tinha nada com aquilo. Ela dizia, ele chega lá, eu vou até lá embaixo e falo, espera aí que ela não está pronta. E ficava aquela situação super ruim. Até
que ela um dia falou para a mãe: mãe, eu posso. Ela primeiro falou assim: mãe, você tem um advogado, o papai tem outro advogado. E eu? E eu? Quem me escuta? Então, os adolescentes, as crianças, eles não têm voz nenhuma no meio de um processo. Pois é. Outros pais ficam ali brigando feito loucos. E não é só num processo, é na situação em casa também. Então, o processo é um nível, eles falam que é o nível 4 de um conflito. Mas não precisa esperar chegar lá. E se não deu certo o seu casamento, ele deu certo. Deu, claro, ninguém fica junto porque não deu. Deu. E se passou a não dar por algum motivo, não tem problema separar, porque a nossa legislação permite. Antigamente tinha que ter culpa. Hoje em dia não precisa mais a culpa, a prova da culpa. Então você pode se separar daquela pessoa, você pode separar e tal. Só que quando você tem um filho e uma filha, você precisa conversar a respeito. Os filhos precisam escutar o que está acontecendo, eles têm direitos de saber o que está acontecendo, porque eles se sentem extremamente inseguros, depressivos. Imagina, você vivia com seu pai e com a sua mãe. De repente, além de um dos dois não estar mais com você, ainda o outro que ficou fala mal do seu que foi. É que eu não gosto de falar que foi o pai ou que foi a mãe, para ninguém dizer que eu estou do lado de mulher ou de homem. Eu não estou, entendeu? Não, Nada claro que disso, não. Não, tem né? nada a ver. Nossa lei Marisa, protegia. e sabe o que eu gostaria que você terminasse de falar, né? Que Tá. assim, o Aí, pai achava que era a é, mãe que impedia a isso, menina para sair no horário, então isso. começava aquela briga, né, tal. Ela E foi depois conversar dessa conversa, conosco. eu queria que você contasse Ela isso, que eu foi acho muito conversar importante. com, certo? Ela foi conversar conosco e aí ela disse o seguinte: olha, você vê, os pais não se falavam. Então, por eles não se falarem, eles não ficaram sabendo de algo que era tão simples e que eles mesmos podiam resolver. Não precisaria de uma ação, porque aí você contrata um advogado, fala para ele, aí ele escreve, aí o outro também vai para o juiz e as pessoas se ofendem e fica tão ruim. E o filho, ele vai precisar do pai e da mãe no mesmo local quando ele casar, quando ele se formar, ou até se ele sofrer um acidente. Imagina, ele está lá no hospital, tomara que não, mas é uma cirurgia, qualquer coisa. Aí ele quer ver o pai e a mãe, não vai poder ver. Então, os pais têm que pensar nisso. Aí ela falou o seguinte: eu estou no pré-vestibular, 17 anos. Eu vou fazer vestibular e olha, é tão difícil a minha escola, eu estudo de manhã à tarde. Nossa, eu estudo muito. Quando chega sábado, que eu não preciso acordar às 5h30, 6 horas de novo, eu quero dormir. Eu mal comecei a dormir, minha mãe chama que meu pai chegou. Gente, eu não aguento isso. Não é, eu não tenho nada, eu adoro ficar com meu pai, eu gosto demais da minha mãe, mas só que não dá esse horário. Ou seja, não era nem culpa do pai, nem culpa da mãe. Pois é. Agora, Val, eu te falo, às vezes o pai e a mãe estão chateados um com o outro por aspectos deles lá. Às vezes houve algum deslize pessoal, alguma coisa sabe? Pode ter havido uma traição, alguma coisa assim. Pode ter sido dolorido para quem está Claro. passando. E isso a gente respeita muito, mas então, por conta disso, às vezes esse pai não consegue mais falar com o outro para tratar. E aí, se ele for buscar, ele pode buscar uma pessoa que os dois conhecem, um amigo em comum, um parente que seja assim uma pessoa de bom senso. Agora, se ele não tiver alguém assim, se ele for buscar um advogado, precisa ser colaborativo. O que é colaborativo? É aquele que realmente vai procurar chamar o outro, conversar, ouvir um, ouvir o outro e compor, e não destruir. Destruir o que sobrou. Esse é um ponto importante. E o mediador, ele é extrajudicial e judicial. É algo que veio de 2015, é relativamente novo. O fórum já está usando, não é só para desafogar processo. O judiciário muitas vezes fala isso, mas o principal é a pessoa fazer a justiça que ela entende Pois correta. é. Isso é bem importante, né, Marisa? Então, Val, e não é um acordo assim, por exemplo, Val, a pessoa pode pensar, eu então vou ter que fazer um acordo lá na mediação, que eu vou abrir mão, quer ver? Vou dar outro caso. Um Sim, bebê. ótimo. Um bebê, o casal se separou. E aí, era
uma ação, ou seja, já não... quando é uma ação, as pessoas tentaram como elas puderam e não conseguiram. Sim. E aí, mas é que a cultura nossa já é uma cultura de entrar com a ação, antes de tentar de alguma outra forma, menos agressiva. Então, a questão era a seguinte: o pai entrou com a ação para poder visitar o bebê. E a mãe estava dizendo que não, porque o bebê era muito pequeno e tal. Qual era o assunto ali? O bebê estava doente e o pai, doentinho, sabe? Doentinho. Tá. E quando o pai levou para visita no final de semana, o pai então recebeu as recomendações: olha, dá esse remédio, não deixa ele no frio, tal, 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 tudo isso, ok. Quando o bebê voltou, estava muito pior. E mãe tem instinto. Então, o mediador que realmente está ali preparado, ele estuda muito além. Porque ele estuda, ele sabe que a mãe tem aquele instinto nos 2 primeiros anos. Aquilo é maior que tudo. Não é isso? A gente não brinca. Às vezes, olha lá a galinha em cima dos pintinhos, quando fala de uma. Meu pai falava assim, quando a mamãe nos defendia, nós éramos pequenos, que era a galinha em cima dos pintinhos, né? Então é o instinto da mãe. A mãe falou de jeito, não deixou. Simples assim. Falou: primeiro é meu filho, ó, lei, direito. E aí ele entrou na justiça. Como é que foi resolvido na mediação? Aí você vai pensar, se é um método um ganha, um perde, 100%, você fala assim, porque não é ganha-perde. A mediação é ganha-ganha. Então, o ganha-perde é assim, ou a mãe deixou visitar e foi contra o instinto dela, né? Ou então o pai não conseguiu a visita e a mãe ganhou. A gente pensa assim, certo? Sim. Nenhum nem outro. O que aconteceu? Lá durante as conversas, porque a mediação, ela não trata de provas. Ai, deixa eu ver se você está certo. Imagina que o mediador nem leu o processo. Tá. Porque se ele ler, ele já vai pegar uma história Sim. contaminada. E Sim. aí, escutando, nós percebemos que o aspecto confiança foi quebrado e nós percebemos que o instinto dela estava muito aguçado. Então, nós perguntamos num determinado momento se eles conheciam alguém de confiança, avó, sabe? Sempre tem, não tem? Sim. Ah, aquela que foi empregada, aquela babá, não sei o quê. E aí, pronto, os dois conheciam uma pessoa que gostavam muito, que já tinha ajudado na casa, e eles confiavam, a mãe confiava. E aí, então, no desenrolar, porque os mediadores, eles conduzem para que a própria pessoa queira o acordo. Eles não impõem e nem sugerem. Eles Tá. vão conduzindo. Porque existem pesquisas que demonstram que quase a maioria dos acordos que a própria pessoa escolheu, ela cumpre. Tá. Faz sentido, né? Sim. Então, com aquela pessoa que eles encontraram, então aí eles aceitaram a visita. A mãe falou: bom, se ela for, Aí, do momento. e essa babá acabou acompanhando o bebê quando ia com o pai e ficava também quando estava com a mãe. Então, Com a mãe, ótimo. com a mãe, Perfeito. ele, exatamente, mas principalmente com o pai. A mãe nem precisava dessa Sim, babá. sim. A babá, ela ficava mais uma babá. Final de semana, ela ia lá, levava o bebê com todas as coisinhas, cuidava, o pai também ficava lá super bem. E olha, o processo foi resolvido nem de um jeito nem de outro, foi uma maneira diferente. Sim. Por isso que é um processo adequado, ninguém se feriu. Olha que bacana. Ô Marisa, e se alguém de nós que estamos nos ouvindo aqui você falar, está passando por um conflito agora, assim, e está tentando esse acordo entre o casal, mas está difícil, esse conflito está bem duradouro e doído, qual é o passo que essa família, essa mãe, esse pai precisa tomar para chegar até você? Vai, a vocês, todos vocês mediadores. Então, existem câmaras de mediação em São Paulo, existem os mediadores particulares. Eu, por exemplo, sou mediadora particular Tá, e eu atendo também online. Online fica fácil, né? E como é que você faz isso? Normalmente é um, é um contrato que você trabalha em 4 sessões, normalmente 4 sessões. Sessão de 1h30 é semanal. Aí numa sessão, se os dois puderem se falar,
Então, na primeira sessão, antes de acontecer a primeira, tem algo chamado pré-mediação, que é Tá, onde nós falamos das regras. Quais são? E vamos falar combinados. Regra pode parecer os combinados, tá. né? Para que os dois tenham o seu momento de falar. Não aceitamos gritos, desrespeito, porque dessa forma nós não conseguimos trabalhar. Tá. Então, com todos esses combinados, nós vamos explicar que nós somos, guardamos sigilo, confidencialidade. Inclusive, no meu caso, como eu sou advogada e também mediadora, eu assino um termo de que eu não posso mover ação contra um nem contra outro, porque eu vou ouvir confidencialidades ali deles. Eu Sim, jamais sim. poderia, por ética, usar de um contra o outro. Então, isso nós assinamos, e também o termo de sigilo, de confidencialidade, não vamos trabalhar com provas. Isso já dá uma tranquilidade. E ainda que esse casal não celebre um acordo por algum motivo, eles vão saber exatamente o que um pensa e o que o outro pensa. Sim. Então, nunca é perdido uma mediação, porque pelo menos você vai partir dali para depois. Marisa, outra pergunta. A mediação só serve para resolver questão de guarda Não, compartilhada ou serve também para resolver problema financeiro e tudo. outros? Olha, a mediação, ela serve para qualquer assunto, mas ela é principalmente em caso de uma briga, digamos, vamos falar briga, porque conflito, eu vou concluir isso, conflito. O primeiro conflito é o do nascimento. Quando você sai do quentinho, do escurinho, onde você tem comida, Não precisa proteção, nem aquela voz. chorar. Começa a chorar, é o primeiro conflito. Aí eu te pergunto, Val, é ruim? Nascimento é Não, ruim? Não. não. Mas é por aí que pode se transformar num crescimento, Sim, com apoio. Então, assim, qualquer pessoa que tenha com outro, vamos supor, eu bati o carro na esquina com um caminhoneiro que eu nunca vi. Eu não preciso de um mediador. O mediador, ele trata o que eu faço, por exemplo, eu trato. Claro que o mediador pode fazer também isso, claro. Isso é menos, né? sim, claro. Agora, ele vai lidar com o caso de pessoas, na família, tudo. Desde separação, às vezes é problema com herança, herdeiros. Às vezes a pessoa nem está com problemas tão sérios, mas ela nem consegue trabalhar e resolver. Existem mediadores que até trabalham com um contrato mensal, a pessoa liga para ela com os problemas e conta, isso já é Sim, previsto, esse sim. tempo, e resolve. E você pode resolver também problema com o seu vizinho, com o seu sócio. Normalmente são casos que você tem um vínculo com o outro, você se importa se aquela briga mexer no seu relacionamento. Família mexe, né? Claro. Porque o lado de cá vai pegar raiva do outro, o de lá. Porque, ó, Val, vou te fazer uma pergunta. O que você está vendo aqui? 4, 5 dedos, uma mão, o que você quer que eu Você fale? enxerga. É isso aí que você está vendo. Tá. 5 dedos, você enxerga a unha? Sim. Tá. Aí, vamos supor que aqui é a Val. Eu estou na mesma sala, outra pessoa está do outro lado. Aí eu pergunto: o que você Ah, enxerga? entendi. Eu não vejo a unha como o outro está vendo. Você vê Ótimo. 5 Entendi. dedos sem unha. Sim, sim. Aí eu vou. Aí então vamos supor que sejam duas crianças, vai? E aí um da sala vê as unhas, é o pai, e o que não vê as unhas é a mãe, ou vice-versa. Aí um fala aquilo, eu vejo, mas tem ali as 5 unhas. O outro fala de jeito Não tem nenhum, não tem unha assim. nenhuma. Aí os filhos falam assim: nossos pais, com certeza, eles estão mentindo. Alguém é mentiroso. Pois Eles falaram é. para gente que não pode mentir e eles estão mentindo. Aí há uma psicóloga muito boa que trouxe a mediação de Palo Alto, que foi a doutora que corrigiu lá o meu trabalho e tudo. A doutora me contou esse caso e disse que as crianças, ela colocou uma criança em cada lado e falou: olha, nem o seu pai mente, nem sua mãe. Olha só, a mão é como se fossem os problemas. Fossem os Perfeito. problemas. A mãe percebe de um jeito e o pai percebe de outro. Perfeito. E ainda a avó, o avô, imagina só que numa família nós temos os problemas interculturais.
né? Sim, Um foi criado no norte, o outro foi criado no sul. sim. Nós temos problemas intergeracionais. Um tem o pai que é do outro século e do outro milênio. O Sim, outro teve um pai que é de agora, é novo, sim, diferença de idade, né? sim. E aí um tem mais dinheiro, outro não, outro. Cada um tem um contexto, uma religião, o outro. Que E muda aí vai. tudo, né? E aí, quando você está namorando, é tudo mais fácil. Quando começam a nascer os filhos, por que fica mais difícil? Porque diminuem os recursos. Eu uma vez ouvi uma história, nossa, essa eu vou contar essa, se você puder, Por quiser ouvir. favor. Então, é assim, estávamos lá nas oficinas de pais e filhos, e aí chegou um moço, assim, ele era um estilo, ele era do interior, assim, meio boyzinho, sabe? Meio assim, um ar mais. Não era muito sério o ar dele, sabe? E aí ele não estava dando muito. Durante os filmes, ele falou: quando entrou o reizinho na minha casa, eu fui atrás daquilo que minha mulher não me dava mais. Ele Pois é. falou. Aí tinha uma mãe, porque você mistura lá nas. É legal misturar gêneros, né, diferentes. Tinha uma moça, né, lá na frente dele falou: você algum dia trocou uma fralda? Pois é. Você tem noção de como a gente fica cansado quando se torna mãe? Aí ele não respondeu nada, sabe? Ele só ficou um pouco quieto. Aí ele já foi ficando meio diferente. Conforme nós passamos um filme de uma adolescente que contava, porque é para demonstrar como os direitos das crianças são feridos. Então ela ia contando como um pai falava mal do outro, como eles mandavam um recado por ela: olha, se seu pai não pagar pensão, ele não vai te ver. Pois Primeiro que é. isso não existe, apesar de muita gente achar. Então, olha, qual era o carro do seu pai? Você viu a namoradinha lá o namoradinho da sua mãe? Então, assim, é uma coisa louca, igual aquela novela que o pai parou de pagar a babá. Não sei se vocês lembram, uma novela das 8. O pai separou, ele tinha dinheiro. A mãe, que tinha menos condição, ela tinha uma funcionária babá, e essa babá ela cuidava da criança, né? De uma menina adolescente. E aí ele simplesmente mandou ela embora. A menina sofreu tanto. Então ele Pois usou do dinheiro para isso, para manipular a vida da mãe, mas ele já tinha separado, ele não pensou na filha. A filha o que sofreu porque ela estava apoiada naquela babá desde que ela nasceu. Então, assim, se o dinheiro diminuiu, então refaça as contas, gaste menos, mas não fique tão nervoso, estressado com o seu filho, a ponto de você perder a qualidade de vida com ele por conta da sua separação. Ou por conta de outros problemas, que pode não ser a separação, né? sim. Porque o filho, ele vale muito mais uma boa conversa, uma amizade, uma pipoca, do que rios de dinheiro. A criança, ela não é, Val? Você que entende de criança, mas às vezes o pai está tão nervoso que ele nem pensa nisso. Pois é, eu acho que tudo isso que você está falando é de tanta extrema importância, né? Porque os pais entram mesmo numa briga tão acirrada, né? E é isso, né? Eu vi muito na experiência que eu tive de a mãe não deixar o menino nem ligar para o pai. O menininho Então, falava para mim assim: Nossa, eu tenho tanta vontade, Val, de falar com meu pai e minha mãe não deixa, eu tenho tanta saudade. Então, assim, para se vingar, entendeu? Do pai, né, Marisa? Então a gente vê muito isso, né? isso Tá vendo? Ó, não comprou isso que você pediu, mas comprou uma blusa é. para namorada. Então a gente vê Então, muito isso, né? e aí qual é o problema que eu vejo nisso, Val? Eu estou tomando um golinho d'água também, que esse é um bom recurso da Sim, vida da gente. Que a criança fica tão mal que depois ela não quer mais ver o pai, ou não quer mais ver a mãe. Não é nem porque ela não quer, ó, tá vendo ele que não quer. É que ele não quer passar por isso tudo toda hora. E pois aí é. ele vai crescendo, ele vai perdendo o afeto familiar. Sim, E um fator repelente às drogas é o afeto familiar. sim. Agora, o fator atraente às drogas é justamente a perda desse afeto
familiar. Então, não, nem a mãe vai ganhar e nem o pai. Ah, viu? Estou falando só a verdade sobre seu pai. Aí desmorona uma posição de falar mal mesmo, sabe? A criança, veja só, geneticamente, espiritualmente, em todos os sentidos, nós somos misturados, pai com mãe. Sim. Então, como é que depois você faz isso? É muito cruel. Eu acho que isso é até uma irracionalidade e uma crueldade de nós todos. Agora, você vê, eu fiz esse trabalho, como você fez também, voluntariamente, sem ganhar nada, aliás, gastando o nosso recurso, porque a gente percebe que as crianças elas ficam tão desamparadas, apesar da lei falar ali, prioridade absoluta para a criança, melhor interesse, proteção integral é dever da sociedade, da família, do Estado, mas na prática, Na nossa experiência, a gente vê que não é assim que acontece, né, os próprios Marisa? pais que falam assim, nossa, meu filho é meu maior tesouro. Jamais, jamais eu vou querer o mal para ele. Mas se os pais estão fazendo essas coisas que parecem comuns, eles já estão fazendo mal. Sim, E aí, quando vem a consequência, ela vem mais tarde, aí não dá tempo de tirar aquele mal que já foi sim, instalado na sim. criança. Marisa, a gente já está chegando nos minutos finais aqui. Olha, passou tão rápido, né? Você falou tanta coisa importante para nós. Foi muito bom, Marisa. Eu acho que esclareceu muito e vou pedir aqui se alguém tiver alguma dúvida que gostaria que a Marisa respondesse. Vai lá no post do Escola para a Paz, nos comentários, faz a pergunta lá que a Marisa vai responder, tá bom? Eu terei o maior prazer, Marisa, sim. você quer fazer um fechamento, então, desse tema tão importante para os pais e as mães que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, porque a gente coloca o replay dessa live novamente, para que eles fiquem atentos, né, a esse malefício, né, esse prejuízo aqui, como você diz, né, que causa para as crianças, que se compara à morte, né, de um ente querido. Olha como é grave isso, né, que a gente tem que pensar muito sobre, né? Então, olha, gente, eu sei que não é fácil para ninguém. Eu tenho filho. Eu sei que tem hora que você quer esganar o outro, assim que minha mãe falava, né? Ou o pai, ou o marido, ou o filho, alguém, mas assim, é fundamental o autocontrole. Por mais difícil que seja, tem que usar os recursos necessários, a água. Olha, eu acredito que a mulher também não é fácil. E o homem também tem suas dificuldades, mas eu posso falar mais sobre a mulher. Se nós Sim, uma hora trouxermos um homem para cá, né, um que atua, a mulher tem muitas funções. Antigamente, a mulher não precisava sair para trabalhar fora, tanto como é hoje em dia. sim. Só E que além tantas exigências hoje, né, que muita a exigência, sociedade cobra, né? só que além disso, ela tem que estar sempre bonita, porque senão, olha, vai perder o marido e tal. Ela tem que estar bonita, ela tem que estar magra, ela passa depois por 1000 problemas hormonais, ela precisa se cuidar, a casa tem que estar em ordem, tem que cuidar do filho, do marido, mas se cuida, não é fácil. Eu entendo que não seja fácil mesmo, mas a gente tem que fazer uma opção. Uma opção, se nós queremos desistir de tudo, e desistir nunca pode ser uma opção, Não porque mesmo. não pode ser uma opção de quem está vivo. Então, a nossa opção é fazer o nosso melhor, e nós temos muitos recursos. Eu falei lá no início da parte de Deus. Quando eu falo Deus, que não é religião, ele, gente, realmente eu toda hora busco recursos para mim, eu falo, eu adoro fazer o Salmo 91 e o Salmo 23. Eles são fortalezas, mas você pode fazer afirmações, você pode fazer meditação, você pode, enfim, você precisa buscar formas de ter equilíbrio no seu dia a dia. E você precisa ir atrás, sim, daquilo que você acha certo, sabe? Lá na nossa infância, eu me lembro que era assim: ai, não fala nada disso para ele, para ela, ai, vai dar briga. Aí você ficava engolindo sapo, Sim, não é? E aí você ficava tão mal, você ficava depois mal, você ficava doente. Também não está certo. sim, Então, como fazer esse caminho do meio? Essa comunicação não violenta que tão falada, sabe? Que são os 4 passos, eu vou falar deles para bom, terminar. Os tá quatro bom, passos da comunicação não violenta. ótimo, 4. Primeiro, você descreve o fato ou ato sem julgamentos ou críticas. tá, Super difícil.
vamos falar de um caso simplesinho. A mãe chega a ver as meias do filho jogadas pela casa, os sapatos. Ai, meu filho, todo dia você joga isso tudo aqui, eu não aguento mais isso. Aí acusou que ele joga, ok. Eu não aguento mais isso, você é um. Aí começa, você não faz nada, você não me escuta, você não sabe que eu trabalho o dia inteiro e eu sustento você sozinha. Aí já vai falar lá de coisa que não tem nada a ver. Isso aí eu lhe pergunto, essa comunicação foi eficiente? O outro escutou? Não. Não foi, o outro vai ficar com raiva, vai responder. É a mesma coisa de você, lembra no tempo do orelhão? Você liga para alguém, cai a linha, você vai continuar falando? Não, Não né? vai. Então, como tem que ser? Tem que ser o ato mesmo ou o fato. Olha, você sempre deixa esses sapatos na sala. Bom, o fato já foi esse. Não criticou e nem nada. Aí você vai falar o seu sentimento. Olha, isso me deixa mal. Isso me deixa mal. Isso me deixa, você vai dizer, frustrada. Eu Daí você vai preciso falar. de ajuda, Aí é, sua, né? aí é o seu pedido. O 3 é a necessidade. A necessidade, eu preciso de uma casa limpa, vamos supor. Aí ajuda. Aí o 4, que seria o pedido, em vez de você fazer um pedido como esse que você falou, eu preciso de ajuda, você pode até falar, eu preciso de ajuda, coloque no cesto. Aham, já direcione o que precisa ser Direciona o feito, que é né? para fazer. Em vez de falar um monte de coisa e ficar brigando, você fala o assunto, fala como você se sente, porque esse como você se sente te humaniza. Ele vai, poxa, ele vai falar, nossa, minha mãe fica triste com isso, caramba, não me custa nada por onde ela pediu. Aí você fala o que você precisa e faz o pedido certo e determinado. Ó, toda quarta-feira você faz isso, ó, todo dia, tal hora. Não pode fazer pedido genérico. Ó, não faz mais isso, hein? Então, esses 4 passos são muito importantes. É o Marshall Rosenberg, para quem quiser procurar. O livro chama-se Comunicação Não Violenta. Tem aquele resumo, hoje em dia, né, no YouTube, do livro. É super importante, tá? Então é isso, gente. Respirem. E não adianta se entregar. Nós somos o melhor e maior computador que existe. Você acha que a inteligência artificial é muito? Ela foi feita por um homem. Nós somos, só que nós temos que estar em equilíbrio e temos que ter coerência entre o que nós queremos e o que nós vamos fazer. Se você não decidir, pai e mãe, o que você quer, você tem que decidir o que você quer. Você quer um filho saudável? Você quer um futuro, pelo menos no que depender de você? Faça a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte, como disse o Gandhi, devemos ser aquilo que desejamos ver. Eu vou fazer a minha parte, pai. Então veja o seu melhor hoje. Não importa o ontem, porque o ontem você fez o melhor que podia e o melhor que você sabia. Se nós não podemos voltar lá atrás e fazer um novo começo, que ninguém consegue, nós podemos, a partir de hoje, fazer um novo final, sim. E da Perfeito. sua, não é? E o seu filho vai estar sempre te olhando. E você é um modelo até quando, em todos os momentos. Então, como você resolver o seu problema, ele vai resolver, inclusive com você. E aí eu indico aquele livro, aquele filme Vida de Maria, um curta-metragem do Ceará. É muito bacana para vocês verem como vocês são modelos. É isso, o Ótimo. meu recado. Marisa, aproveita e convide então para o teu curso online do Projeto Escola para a Paz, para quem quiser se aperfeiçoar, Então, querer mais informação, porque o teu curso está maravilhoso e orienta tanto. Então, para quem não sabe ainda do curso, aproveita a convidar aí, por favor. então é isso. Um curso para uma educação familiar saudável. É um curso que mostra como transformar conflitos em algo positivo. E nós nos juntamos alguns profissionais, porque um conflito ele não é só de uma área, ele envolve várias. Como o direito, se o direito vai tentar resolver um assunto, ele resolve uma pontinha, mas e todo o resto, né? Que é a parte da psicologia e tal. Então, eu os convido, se quiserem, nós fizemos um curso que são apenas 6 aulas de 10 minutos cada uma, entre a apresentação e as aulas. É para dar um contexto, porque sem uma certa educação. Gente, sem conhecer um problema, não dá para você lidar com ele, porque você não sabe como que ele é, como você vai. Aí vem o medo, porque quando nós não conhecemos alguma coisa, vem aquele pânico, nossa mente, o problema cresce. Então, se você tem um problema,
procure ajuda para resolvê-lo. Uma das formas é por meio do estudo, e esse estudo está, acredito que bem agradável, rápido. E se você desejar, então eu vou ficar feliz de poder ajudar. A Val nos organizou para esse nosso curso, para que nós pudéssemos ajudar outros pais em todos os lugares. São muitos profissionais com muitos anos de experiência, e a nossa meta é ver crianças mais felizes a partir de dar as mãos para os pais. É assim. Isso mesmo, Marisa, querida, super obrigado. Olha, foi muito esclarecedor, muita orientação sua, sempre uma delícia te ouvir, viu, Mar? Eu que agradeço pela oportunidade. E quero aproveitar, se você me permite, Claro. convidá-los para estar com a gente na live de amanhã. A live de amanhã será comigo, né? Eu que vou falar sobre o meu tema dentro do projeto, que eu vou falar sobre educação consciente, vou falar também sobre algumas ferramentas para que a gente tenha uma maternidade mais leve, que é possível, mais tranquila, para que a gente dê caminhos para esse pai e para essa mãe formar uma criança mais feliz, né, Mar? Ô, Que nem Val, nós queremos tanto, né? imagine só se quando nós fomos mães, nós tivéssemos acesso a esses cursos. Porque Pois nós é. tivemos que aprender sozinhos, assim, E, Maria, tudo isso. vocês, nós, né, me incluo também, é a primeira geração que está tendo essa oportunidade de ter essa orientação, porque há pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma orientação, né, sobre a parentalidade. E esses Pois cursos é. online que é o projeto Pois, é como você disse, um complementa o outro, né? Porque são várias vertentes, né, de uma educação, né, Você positiva e sabe, integral. Val, eu tive minha filha, Luísa, uma filha, que foi uma maravilha. Eu até queria ter tido pelo menos mais um, mas não deu certo. Então, quando fui para esse caminho, eu entendi que o meu coração ia estar a serviço de outras crianças, de outros pais, que eu nem conhecia. Então, realmente Isso. é um trabalho que nós vislumbramos. Agora nós temos a venda desse curso, porque todos nós temos nossa vida material também, e nós já investimos 10 anos nessa área de maneira voluntária. Então, é feito com muito estudo e com muito afeto. Né? Isso. Então, mais uma vez, obrigada, Mar, por você estar conosco, viu? É um privilégio grande o projeto ter você com a gente. E boa noite, obrigado por todos que estiveram Obrigada, conosco gente. até agora, viu? Obrigada. Até amanhã, espero Até todo mundo amanhã. amanhã. Tá bom. Beijos, Obrigada. boa Beijo. noite. Tchau, Mar. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, tchau.